dizer para você como é para você ser lembrado desse São Paulo, por esse São Paulo que conquistou tudo o que podia e marcou não só a geração de São Paulinos, mas para todos nós que gostamos de futebol. Era gostoso ver o São Paulo se renovando, mudando as peças e mesmo assim mantendo um futebol, eu diria que eficiente. Talvez eu possa ter me equivocado na palavra, verdade. Mas aquele time para mim era eficiente, ele era objetivo. Não dava show, não fazia espetáculo, mas entregava o resultado que era os 3 pontos. Exatamente. Você veja, né? Nenhum daqueles times era glamuroso. Eu vivi o São Paulo de Silas, Miller, Careca, Pita, Sidney, né? Oscar, Dario Pereira. Esse time era glamuroso, né? Márcio Araújo, Falcão, Nelsinho, Zé Teodoro. Esse time foi incrível, incrível. Em 85, 86, 87, aí Careca saiu, foram saindo, mas vieram outros, foi campeão em 89, já com um time mais cascudinho e tal. E até a formação da base que deu origem ao time bicampeão do mundo, né? Que veio o Tele e fez primeiro o Cilinho, o grande mestre, depois passou o Carlos Alberto, mas o grande mestre seguinte foi o Tele, até o esgotamento da fase Tele, o glamour todo, aquele momento mágico do São Paulo. E aí entramos de novo num período ruim, que foram anos que houve Campeonato Paulista e tal, mas a gente perdeu muito mais do que ganhou. E eu voltei para o São Paulo em 2002, onde havia um vazio de conquistas também. Era necessário um time competitivo, um time que fosse bom e, ao mesmo tempo, eficiente, né? Então, veio o Leão, que tinha essa característica. A gente foi campeão paulista em 2005, depois de ter perdido uma Libertadores assim incrivelmente com o Cuca, não merecíamos, 2004, onde a gente perdeu a semifinal para o Once Caldas ali, num gol impedido no último minuto. A gente estava já marcando os pênaltis, né? E aí a gente iria para a final, mas o Once Caldas fez o gol e levou à semifinal. Passamos um período difícil em 2004 e reconstruímos em 2005, com o Leão, depois Paulo Autuori. E era um time absolutamente esquematizado. Eu te dou um exemplo, né, para a gente contextualizar. O São Paulo foi à final, foi ao Mundial do Japão. A gente recuperou o Grafite, trouxe o Aloysio para o lugar dele. Veio o Amoroso também naquele período da Libertadores. O Luizão, que veio completamente machucado. E a gente recuperou o Luizão lá no Refis da época, com o Luiz Rosano. Questionado, né? Luizão bem questionado. Mas viu, eu questionaria o Luizão o dia que ele chegou. Mas eu olhei para ele, o Leão falava assim, mas vem cá, com essas pernas fininhas assim, né? O Leão era duro, né? E a gente, não, nós vamos fazer, vai dar certo e tal. E fomos recuperando esses jogadores, o Grafite com uma cirurgia grande, para o Mundial. A gente ganhou a Libertadores, graças à vinda do Amoroso e do time que era muito fechado, Lugano, enfim, aquela coisa bem arrumada, né? O Leão saiu do meio. Como o Amoroso se encaixou bem ali, né? Foi, verdade. Que encaixe perfeito. Um jogador o Amoroso é um jogador muito inteligente, né? Muito. Por todos os faltava. Ele passou, jogador inteligentíssimo. Ele veio do Milan. Ele veio do Milan, né? Veio do Milan. E estava lá mais ou menos e tal, e veio para cá, a gente também trabalhou forte com ele. Tecnicamente é inquestionável, né? E ele se deu muito bem com o Luizão, que já se conheciam, do Guarani. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei com os dois no Guarani, em 93, né? O Luizão começando. O primeiro gol do Luizão no profissional foi um golaço contra a Ponte Preta num derby, que ele cortou para cá e meteu de chapa no ângulo, né? Uma vitória num derby lá no Moisés do Carelli. E aí, obviamente, conheci o Luizão desde os 17 anos, o Amoroso também, quando ele machucou o joelho, eu examinei em São Paulo. A gente tinha já uma liga com esses meninos, né? Então não foi novidade eles virem e darem certo. E aí a coisa progrediu, o Leão saiu no meio da Libertadores, o Paulo entrou, ganhamos a Libertadores lindamente, né? Com 4-0 contra o Atlético Paranaense. Uma pergunta, Marcos, aproveitando o que você está explicando, o Autuori, ele manteve o esquema tático montado, criado pelo Leão, ou ele reformulou tudo? Não, houve mudança, sim, houve mudança. O Paulo Autuori talvez tenha feito o time jogar mais.
O Leão fazia um time mais compacto, defensivo. Travado, né? Isso. Isso. Mas o Paulo conseguiu criar algumas alternativas de jogadas e aproveitou muito bem os jogadores. Ele cobrava de uma maneira muito especial, sabia o que queria. E esse time, aí vou concluir, era tão encaixado, que a gente levou o Grafite, fez um esforço enorme para recuperá-lo, né? E conseguimos. O Luiz Alberto Rozan, eu, o Turíbio, o Carlinhos Neves, né? E ele foi para ser reserva daquele time, né? Porque aí já estava ótimo a Luísio e o Amoroso, né? O Luizão saiu no meio, chorando, no último jogo da Libertadores, fez o gol, bateu no peito, o estádio inteiro pedindo para ele ficar, mas ele já tinha acertado com o time japonês, até porque ele andava meio às turras com o Leão. Então, quando veio a proposta do Japão, ele resolveu aceitar. E com a saída do Leão, não dava para voltar atrás mais, né? Enfim, aí a gente tinha um time montado, não tinha o que fazer. 3 zagueiros, foi uma proposta que foi também do Leão. O Cuca colocou 3 zagueiros e houve uma melhoria do sistema com o Autuori. E esse time tem os 3 zagueiros, que eram, no começo na Libertadores, era o menino que é lá está morando em Camboriú agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E o Ed Carlos, o Fabão e o Lugano. Cicinho e Júnior, né? O meio-campo, Josué Mineiro, Danilo, né? Pô, então, você olhava assim, nós jogamos o primeiro jogo, foi um jogo, o pior jogo que tem é o primeiro. Você não pode perder, né? O sul-americano não pode perder na pré-mundial, né? Aquele jogo que depois que mudou o campeonato, a gente joga contra um time asiático, um time da Oceania, ou local, enfim. A gente pegou o Al Ittihad, que é um time forte. Os caras contrataram, até o Tcheco estava nesse time, jogadores de alto nível que se impunham, velocistas, jogavam na Europa. Era o primeiro mundial, né, da FIFA, pós-Corinthians, né? Aqueles 2000. Isso, acho, não. 2004 ainda foi aquele intercontinental. Acho que 2005 sim, acho que 2005 foi o primeiro. Foi o primeiro. Com esse esquema de semifinal e final. Isso, foi o primeiro. Então, você imagina perder, né? Tudo que eu queria, se for para perder, perco a final, mas não agora, né? Voltar como para casa é longe demais, né? Para voltar assim. E a gente passou por aquele jogo, um 3-2, que se o Rogério não pega umas bolas no fim do primeiro tempo lá, a coisa ia complicar. E o Lugano quase pegou um cara no intervalo, no túnel lá, negão forte lá deles, lá que corria, jogador bom. Eles começaram a se bater boca lá e, nossa, quase que deu um pau no fim do primeiro tempo. Aí ganhamos o jogo, 3-2 e tal. Sabe qual foi a única substituição? No meio, o Grafite entrou no lugar do Aloysio. No meio pro fim pro jogo. Podia fazer 3. Levamos 24 jogadores, se eu não estou errado. No outro jogo, contra o Liverpool, a única substituição que o Paulo fez, o Grafite no lugar do Aloysio, quando o Aloysio cansou. Isso mostra claramente que o time tinha um esquema, era um castelo de cartas. Se tirasse uma, é capaz de desabar. Vai tirar quem? O Cicinho, que passa pela lateral o tempo todo, o Júnior, que joga por dentro e por fora, os 3 zagueiros, o Josué o Mineiro, o Danilo, o Amoroso. Não tinha quem tirar. Então, o único mais vulnerável, tecnicamente, que cansava, que também era mais velho, 30 anos, era o Aloysio. Então, o time era muito bem montado e seguramente era um time com proposta de não perder e ganhar. Essa era a proposta. E assim foi depois com o Muricy, durante 3 anos. Um time que propunha defensivamente o jogo, tinha o Rogério Ceni batendo falta, o Aloysio cavando falta, o Rogério batendo falta. Você imagina um goleiro que foi artilheiro do São Paulo da Libertadores, artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro seguinte, artilheiro... Foi incrível, o ano 2005 para o Rogério, foi um ano absolutamente impressionante. E ele conseguiu ser artilheiro do São Paulo, imagina, goleiro ser artilheiro em torneio como Libertadores. Então era um time muito bem organizado, não era glamuroso, mas ele tinha um objetivo, ganhar, vencer. E jogadores com alma, que é o que hoje falta a maioria das equipes. Aí eu faço